Olá, está no ar o programa Janela Aberta. Eu sou a Larissa Cristina e hoje estou aqui com vocês para conversar sobre os 100 anos da Igreja de São Francisco de Assis, aqui em Belém do Pará. O diácono Theo Cruz, que apresenta o programa, está de licença, mas logo mais está de volta para trazer todas as informações da nossa igreja. Bom, e para começarmos a falar sobre a história da paróquia de São Francisco de Assis, principalmente da construção da igreja, aqui ao meu lado está o pároco, que é o Frei Luiz Rota. Obrigada pela sua presença, Frei. Para a gente falar de história, a gente tem que entender o contexto em que a gente vivia, principalmente no Brasil. Nós estamos falando do início da construção da igreja, então a gente volta lá para o período do Império, é isso? Agradeço pelo convite que está sendo feito para apresentar um pouco da nossa história. É uma história da evangelização. Nós, os capuchinhos lombardos, chegaram aqui no Pará já no 1898, aqui em Belém. Mas já estávamos presentes em Santo Antônio do Prata. E viemos para um convite, primeiramente, ainda tempo do Império, para evangelização dos índios. Com o advento da República e a separação também do Estado, da Igreja, este convite caiu, mas a ordem capuchinha, no mundo inteiro, começou a sair da Europa e ir nos países de cristão, como era o Brasil, mas com uma grande carência de sacerdotes, de religiosos. Tinha sido proibido abrir seminários, abrir noviciados por religiosos, então tinha poucos. Apesar que, neste período do Império, vieram centenas de capuchinhos no Brasil, do norte ao sul, também aqui no Pará. Aqui no Pará temos capuchinhos aqui desde 1800, Frei Egídio da Creta, de 1846 a 60, catequizou os índios mundurucus. Antes ainda, fundou a missão de Andirá, em 1845, do Rio Purus, em 1855, entre os índios maués, Frei Gregório Maria da Bene, em Alto Alegre, no Rio Branco, enfim, vários lugares. De destacar a obra, por exemplo, de Frei, que evangelizou, morou um bom tempo, escreveu até todo um diário entre os índios lá no Marajós. E então tem uma presença de longo de todos os séculos, desde 1612, quando chegaram os primeiros capuchinhos no Maranhão, foi 26 de julho de 1612, quando vieram os capuchinhos franceses. Mas depois voltaram, mas ao longo destes séculos, sempre houve uma presença, não tanto organizada, mas vieram missionários, entraram nestas matas e passaram toda uma vida evangelizando norte, sul, Mato Grosso, Amazônia, Pará, tudo o Nordeste. É uma presença de centenas de frades capuchinhos nestes últimos séculos. Aqui no Pará, Frei, vocês chegam através da Colônia do Prata inicialmente e aí recebem o convite para vir até a capital, Belém, para iniciar então a obra dessa igreja? Quando no final do século começaram a se organizar melhor toda esta obra missionária, os capuchinhos lombardos vieram para o Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e a Amazônia. Chegamos em 93, 92 chegamos no Recife, 93 em São Luís, se expandimos primeiramente no interior do Maranhão, por exemplo, em 95, Barra do Cordo, 96, Alto Alegre, onde houve massacre, e para cá viemos em 96 no Prata e 98 em Belém. Inicialmente
a gente tomava conta da assistência religiosa do Hospital da Ordem Terceira e depois, logo, fomos para esta região onde estamos agora. Lá quando a gente fala dessa região, já existia uma espécie de casa, um centro de acolhimento, onde eram feitas algumas celebrações. Seria o início da construção da igreja. Quando nós chegamos, ali chamavam fim da cidade e começo da mata. Era ainda mata. Assim chegava em cima de ponte, era tudo alagado. Então, pegamos que foi um lugar chamado Retiro Saudoso, onde foi feita uma casa e uma pequena capela, onde o frade se reunia a rezar e o povo também ia rezando. Celebrava missas, rezava o terço, as novenas, e já se começava a pensar na construção de uma nova igreja, um santuário dedicado a São Francisco. Porque, para a gente entender, naquele contexto histórico, há hoje em dia a Cidade Velha, que é onde ficava localizado o Hospital da Ordem Terceira e a Capela da Ordem Terceira, exato, onde os frades capuchinhos atuavam, era então o centro de Belém, era aquele contexto. E como você menciona, o bairro de São Brás, ali o final do bairro do Guamá, era onde terminava a cidade, ainda não era uma área tanto colonizada, habitada, por isso que era uma casa de retiros de vocês. Aí as hortas de Belém eram todas aqui na área da igreja de Capuchinho para frente. Até nós pertencíamos naquele tempo, aquela área era a paróquia da Basílica, que não existia ainda a Basílica, mas a paróquia Nossa Senhora do Desterro. Então, e ali, repito, assim, chegava em cima de ponte. Então, estamos na extrema mesmo da cidade, quando começava a mata. Era ali. Então, um trabalho assim, na presença missionária de evangelização, dando assistência particularmente aos doentes e assistência aos pobres. Isso sempre foi nosso cartão de visita quando se chegava no lugar, cuidava dos doentes e dos pobres, e ele pensando de como se estabilizar ali. Também porque tinha ideia de trazer o centro da missão próprio aqui em Belém, para que se tornasse o lugar porque Belém ficava mais fácil para ir para a Amazônia, que ficando em São Luís. Nós pensamos as ideias, né, daquele tempo, era algo impensável até hoje com todos os meios de comunicação. Os frades saíam de Belém, iam para a Amazônia, indo para a Amazônia, para Manaus, indo mais no Alto Solimões, com as comunicações daquele tempo. Então, uma coisa, muita coragem, muita ousadia, e foram. E muitos morreram lá também. Nós, capuchinhos lombardos, saímos, por exemplo, de Belém, de Manaus, em 1910, quando outros capuchinhos de outra região da Itália assumiram aquela missão. Né? Mas era um campo vastíssimo de evangelização. E não tinha ninguém. Então, tinha toda uma necessidade de dar uma assistência religiosa a todo este povo. Agora, Frei, como é que surge a proposta de construir essa igreja aqui em Belém, como o senhor diz, para facilitar esse acesso, esse deslocamento dos frades para outras regiões? Naquele tempo, nós, capuchinhos lombardos, tomamos conta também do Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé, no Ceará. E então a gente via a grande devoção que o povo brasileiro tinha a figura de São Francisco. Portanto, pensávamos, nós vamos também trazer esta devoção aqui em Belém. Por isso se pensou em construir este grande santuário. Repito, se chegava lá, né, em cima de passarela. Era uma região de muito alagado, né? Muito alagado. A gente tem como é que eles fizeram naquele tempo? Um templo daquele tamanho. Nós estamos falando aí 1900, 1910. Começou a construção em 1910.
pensando, e onde já há recursos, já há pessoas também para trabalhar. Eu penso, tiver muita coragem, muita fé, muita ousadia fazer um santuário daquele, né, início do século passado. Né? A gente tem nomes significativos desse começo que impulsionaram essa construção? Quem estava no começo era Frei Carlos de San Martino Lear. Frei Carlos vieram com a primeira turma de frades de 1892, de Recife logo veio para São Luís, e no Maranhão, e que se começou a organizar a missão. Então vieram também para Belém, e com o intuito de transferir a residência, casa-mãe, digamos assim, de São Luís para Belém, sendo mais próxima para a Amazônia. Isso não deu certo depois por tantos outros motivos. Só que Frei Carlos começou, lançou as ideias, pois em 1901 aconteceu o massacre de Alto Alegre, quando em uma desta colônia agrícola, no interior do Maranhão, dia 13 de março de 1901, foi cercada a colônia, onde tinham 4 frades, 7 freiras, uns voluntários, mas também moravam mais de 200 pessoas. E foram atacados pelos índios, né, e massacraram todos. Frades, freiras, povo, todo mundo. Né. E quando o Frei Carlos foi visitar um mês depois, foi ver, né, o lugar do massacre, ele teve uma grande crise. Inclusive, quando estava lá, chegou uma notícia de outro massacre de frades aqui no Pará. Nossa. Que, graças a Deus, era uma notícia falsa. Né? Corria também naquele tempo as notícias falsas. Mas o homem ficou muito abalado. Tive que renunciar ao cargo de coordenador da missão. Veio morar aqui em Belém, ficou aqui até 1931. Me lembro, quando esteve aqui no século passado, nos anos 90, tinha gente ainda que se lembrava dele. Se lembrava. Estava lá retirado, em oração, ajudava, mas quase assim, perdido, que nunca se recuperou deste grande abalo que foi o massacre de Alto Alegre. Mas ele é uma das mentes. E quando ele se retirou, foi Frei João de Sexto São João, Pedro de Sexto São João, que dele também está sendo introduzida a causa da beatificação, aquele que fundou uma congregação de irmãs, as irmãs missionárias capuchinhas, que foi fundada esta congregação, inclusive, lá no Prata, né? Mas a vestição foi feita nesta capela que estava aqui, lá no famoso Retiro Saudoso. Foi feita esta congregação de irmãs capuchinhas missionárias, porque aqueles que vieram da Itália foram massacrados lá em Alto Alegre. Então não vieram mais, mas foi fundada uma congregação aqui. Agora, Frei, para a gente finalizar essa parte tão histórica, naquele contexto se precisava de muitos recursos para se erguer uma igreja, né? Quais foram aquelas campanhas iniciais, como os frades conseguiram arrecadar esses recursos? Estes recursos saíram muitos aqui de Belém, estamos no tempo da borracha, queriam bastante dinheiro. E quando aconteceu um pouquinho a crise do período da borracha, os frades foram pedir ajuda nas várias cidades do Brasil. Fortaleza, que tinha outros frades lá, dando apoio, e também até em Rio de Janeiro. Então foi construído com recursos mesmo do povo brasileiro, das comunidades do Brasil. Belém e outras cidades do Brasil.
Tá certo. Frei, a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre o centenário da Igreja de São Francisco de Assis, aqui em Belém do Pará. Daqui a pouco a gente volta, nós vamos para um breve apoio cultural e o Janela Aberta volta já. Voltamos com o programa Janela Aberta e hoje falando para vocês sobre os 100 anos de fundação da paróquia de São Francisco de Assis aqui em Belém, da construção da Igreja dos Capuchinhos. Aqui ao meu lado está o Frei Luiz Rota, ele que é pároco de São Francisco de Assis. Frei, nós já contextualizamos um pouquinho a história, né? O ambiente que o Brasil vivia, que Belém vivia e a chegada dos frades menores capuchinhos aqui na Amazônia. E agora a gente vai falar em si do começo das obras, né, dos desafios daquela época para se erguer uma igreja numa região amazônica, com intensas chuvas, com uma área altamente alagada. Como é que foi o desafio daqueles frades naquele momento? O desafio grande foi angariar recursos, né? Dissemos que vieram, seja da cidade de Belém, que colaborou muito, o próprio governo cedeu esta área, né, onde estamos ainda hoje, entre Travessa Castelo Branco e José Bonifácio, é 80 metros de frente. Então, toda aquela área que está sendo ocupada ainda hoje. Depois, eram tempos assim, da borracha, era mais fácil ter recursos. Quando entrou em crise, tempo da borracha, os frades foram procurar recursos em outras cidades do Brasil. Em Rio de Janeiro, Fortaleza, do próprio São Luís, não sei se chegaram até São Paulo, porque precisava de muitas coisas. As construções, feitas sobre um alicerce, bem feito. Eu, outra vez, quando tive que fazer uma pequena, criar um novo espaço para restos mortais dos frades, que fica ao lado do altar, tentando de quebrar um pouco, tive que desistir, porque era um material muito, muito resistente. A estrutura da igreja que a gente tem hoje é a mesma do início da construção? É a mesma disso ali, é a mesma e não tem uma trincadura, uma rachadura. Uma estrutura pesada, paredes enormes, e aguentaram, tinha ter um alicerce extraordinário. E acho que, não digo a metade, mas entrou só antes de sair da água, entraram muitos recursos, antes de aparecer os alicerces, né? Foi grande ajuda o projeto de José Cidrim, né, que se inspirou no gótico lombardo do norte da Itália. Mas ele já era conhecido aqui em Belém, portanto, nos ajudou muito, seja no projeto, como também na própria execução. Ele que acompanhava em todos os detalhes, porque tem muitos detalhes, tem muitas coisas. Então, precisava da presença dele para que as coisas acontecessem do jeito que ele queria, do jeito também de uma certa estabilidade e beleza. E aí, nesse momento, a gente tem o apoio de outros freis, como o Frei Daniel de Samarate, a gente tem também do Frei João Pedro de Sesto, e eles vão atuando junto para fazer essas obras continuarem. Frei Daniel de Samarate, ele, quando começou a construção, estava ainda lá no Prata. Depois veio para cá doente. Mas com certeza, daqui fui para o Tucundu, passou um tempo ali no convento, depois, durante a construção, ele foi lá no leprosário de Tucundu. Mas com certeza, a fama de santidade dele colaborou muito. Porque para realizar uma obra dessa, para ter o entusiasmo do povo, precisa que os frades também dêem um bom exemplo.
preciso que os frades se tornem-se acolhidos pelo povo. E isso, a santidade é a forma melhor própria para ser aceito pelo povo. Ele queria frades santos, que acreditavam naquilo que queriam fazer. Então, ele acreditava em fazer uma igreja. Naquele tempo fizeram. Não foi completa. No sentido que a fachada, do jeito que nós temos agora, é de 1951. Mas só a fachada. A área interna já estava tudo pronto em 1922. Né? Nós estamos falando da construção da igreja e não de toda a área que ocupa hoje em dia a paróquia dos Capuchinhos, porque a gente tem um convento ali ao entorno. Tem um convento, repito, um convento antigo, não é atual, mesmo lugar, só que era em cima de arcadas, porque é tudo alagado. Então, na residência tinham que ser mais elevadas para se defender da umidade e dos bichos também, né? E só mais tarde, quando já as águas tinham se retirado, não tinha mais, aí que foi feito o andar de baixo. Era só o andar de cima. Baixo era tudo tem uma escadaria. Eu subia, naturalmente, mas não era habitado embaixo. Agora está sendo habitado, mas naquele tempo não era. Então, ali que moravam os frades, enquanto construía, né, esta igreja, que está ali ainda da admiração de todo mundo. Nós estamos falando, Frei, de obras físicas, né? E o lado espiritual e a evangelização dos frades, ele vem paralelo, como o senhor mencionou. Frei Daniel de Samarate, ele foi fundamental nesse momento, devido à sua fama de santidade, para poder incentivar os devotos da época para contribuírem na construção da igreja. Frequentar a igreja, porque a obra de evangelização seria um ponto de evangelização, de celebração litúrgicas e de evangelização, levar o evangelho, a misericórdia de Deus ao povo do Pará, ao povo de Belém. E os capuchinhos, mesmo morando aqui, por exemplo, né, mais tarde, eles foram em Baetetuba, foram no Muju, foram em várias regiões aqui do Pará. Então, não pararam somente em Bujaru, não pararam somente aqui em Belém, mas daqui que saíam e nas outras cidades, nas outras regiões próximas. E para que as pessoas tenham uma noção da importância do trabalho dos frades, hoje em dia o Frei Daniel de Samarate, ele é reconhecido por todas as suas virtudes heróicas pelo Vaticano. Esse são um dos milagres, né? O milagre que realizou para esta presença, esta aceitação do Evangelho e do próprio frade. O Frei Daniel de Samarate hoje já é venerável. O que significa ser venerável? Quando introduzida a causa de beatificação, se torna servo de Deus. Aí começa todo um processo histórico sobre a vida dele, sobre as obras dele. Um exame crítico também, todos os escritos que eventualmente pode ter feito. Temos os diários dele. E vários testemunhos. Pessoas viventes, de testemunho daquele tempo. Hoje é mais um processo histórico, porque já o testemunho vivente que conheceram mesmo não existia mais. E se chegou à conclusão que a heroicidade das virtudes reconhece com ele verdadeiramente viveu como cristão de forma heróica. Portanto, se tornou venerável. Hoje, falta só, digamos assim, que ele faça milagre e o reconhecimento. Milagre tem feito muitos, mas falta um reconhecimento oficial do milagre. Então, para pode marcar a data da beatificação e sucessivamente a canonização. Toda a história de Belém, e como dizia Dom Alberto Ramos, né, que
a partir da morte dele, a fama da santidade dele foi só aumentando. Foi só aumentando. A partir da morte. Quando eram vivos, ficavam sempre naquela preconceito, né, que era leproso. Depois, efetivamente, tem um leproso santo. E aí a fama que foi se aumentando, foi se expandindo, crescendo também na mentalidade, na mente do povo. Aqui e na Itália, de onde ele veio. Até porque é no cuidado com essas pessoas doentes que ele adquire a doença, né, Frei? Agora nós estávamos conversando sobre a construção. A igreja em si, inaugurada em 10 de outubro de 1922. Foi começado dia 2 de outubro de 1910, foi abençoada dia 3 de junho de 1922. Com uma forma, inauguração simples, sem grande, aparentemente não devia ter muita gente, mas foi celebrada a primeira missa, dia 3 de junho de 1922, com o arcebispo de Belém, que abençoou Monsenhor Argemiro Pantoja, que benzeu com toda a solenidade a bela artística igreja, e a imagem de São Francisco. Aquela imagem de São Francisco que está lá foi uma doação das filhas de Maria da igreja de Santana. Dado que os capuchinhos davam assistência, né, a esta congregação, a esta irmandade, então eles retribuíram doando aquela imagem de gesso, mas vem da França. É uma imagem bonita. Né? E foi abençoada naquele dia. Agora, missa solene, a primeira missa, de forma simples, celebrada no dia 3. Agora, solenemente, foi feita no dia 4 de junho de 1922. Então, já com toda aquela que nós temos ali agora, a parte interna acabada. Né? E a partir daí, então, se intensifica o trabalho de evangelização ali no bairro de São Brás. No bairro de São Brás, né? Repito, dali nós, porque, por exemplo, nós pertencíamos à paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Desterro, Nazaré. Aí fomos fundar a paróquia de São José de Queluz. Então, dali do convento e assistir a paróquia de São José de Queluz. Aí, quando vieram os agostinianos, aí foi fundada a paróquia de São Pedro, São Paulo. Nos anos 40, né? 1940. E quando saímos de São Pedro, São Paulo, em 1963, é que foi fundada a paróquia, foi criada a paróquia de São Francisco. A paróquia foi feita anos depois da inauguração, 40 anos depois, que a igreja já existia. Né? Então foi em 62, parece, 62, 63, ainda com Dom Alberto Gaudêncio Ramos. Portanto, todo um trabalho de evangelização, repito, indo também nos interiores, né? Na região Barcarena não existia ainda, Abaetetuba, Muju, Bujaru, toda essa área ali era na evangelização nossa. Com certeza. Frei, a gente vai continuar a nossa conversa. Para você que está acompanhando a gente, nós estamos falando do centenário da construção da Igreja de São Francisco de Assis, localizada no bairro de São Brás, aqui em Belém. E no próximo bloco nós vamos conversar sobre os dias de hoje, como é que está o trabalho dos freis, como está a evangelização ali em toda aquela região. O Janela Aberta vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Voltamos com o programa Janela Aberta e estamos conversando sobre os 100 anos de construção da Igreja de São Francisco de Assis, no bairro de São Brás, aqui em Belém. Comigo está o Frei Luiz Rocha, atualmente pároco da paróquia de São Francisco de Assis. Frei, já contextualizamos um pouquinho da história. Contamos também a participação dos principais frades, né, nos desafios para erguer essa grande igreja.
o trabalho que a partir dela se desenvolveu por outros bairros de Belém, né? O senhor chega aqui na Amazônia, vem da Itália, lá pela década de 80, mas não chega direto a Belém. Eu cheguei em 80, final de 80, fui para a Barra do Corda, no interior do Maranhão, até janeiro de 89. Aí, em janeiro de 89, vim para cá, né, para Belém. Fiquei até janeiro de 98. Né? E daqui fui para Marabá, depois, passei 1 ano e meio em Marabá, depois fui para o Maranhão de novo. E fui para São Luís, Barra do Corda novamente, Trezidelo do Vale e desde janeiro deste ano voltei para aqui, para Belém. E agora está novamente como pároco. Aqui no Belém. Fale um pouquinho para a gente como está atualmente o trabalho de evangelização lá na paróquia. Como em todas essas paróquias, a gente está sentindo os efeitos da pandemia, que foram pesados. Né? E estava indo, agora parou, agora recomeçar, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque o povo, quando se dispersa, para juntar. E, além do mais, muitos se foram, muitos ainda não têm toda aquela coragem para sair, mas a finalidade deste centenário não era somente a reforma, digamos assim, da igreja, né? Mas uma retomada das nossas atividades pastorais, religiosas, da espiritualidade, da evangelização e também do exercício da caridade. Não podemos falar dos capuchinhos, sem falar do Pão de Santo Antônio, ou a Casa do Pão, como é agora chamado, a Oásis Santa Isabel da Hungria, assistência às crianças desnutridas, a própria Capela dos Capuchinhos, né, que foi crescendo um pouco todos juntos. Então, coisas antigas, coisas bem o Pão de Santo Antônio, chamava Pão de Santo Antônio, agora chama Casa do Pão, é de 1937. E são dezenas de pessoas atendidas, cadastradas, que recebem cesta básica, recebem acolhimento diário. Nós já fizemos uma centena de trabalhos lá. Tudo para recomeçar, porque a suspensa tem que recomeçar. Santa Isabel da Hungria, com as crianças desnutridas do bairro, que começou em 1978, há mais de 40 anos. Né? São atividades caritativas, surge próprio da evangelização, que é anúncio, é celebração, mas também exercício da caridade. E algo que também chama muito a atenção da paróquia é o apoio espiritual, né? A gente vê quem frequenta a paróquia dos Capuchinhos, como moram muitos freios, né? Esse auxílio espiritual é muito forte, né? A quantidade de pessoas que chegam por dia solicitando algum apoio nesse sentido. Recomeçamos já faz tempo, desde o tempo da Quaresma, com todo o cuidado, por exemplo, o sacramento da confissão. A gente botou uma barreira, um vidro, né, entre o penitente e o confessor, para evitar, pelo menos, contágio. A gente tem que ser prudente, né? A gente não pode fechar tudo, a gente tem que se comunicar, né? Porém, certa separação necessária, mas servir. Né? Não podemos atender o povo, ao mesmo tempo evitar o contágio. Mas tem muitas atividades, por isso temos que recomeçar tudo, esta celebração do centenário, de um lado, ajeitar um pouquinho a igreja, do outro lado, dar uma vida nova, espiritual e pastoral à igreja. Justamente, para comemorar esse centenário, vocês estão com uma campanha para restaurar essa igreja, né? Para que ela retorne todo aquele brilho daquele, então, lá atrás, aquele 1910. Porque já no centenário, mas já não foi feito o centenário. Frei Luiz Carlos fez o centenário da inauguração, da primeira pedra.
e colocou todos aqueles vitrais da igreja e o granito em redor da igreja. Frei Newton já começou a pintar por dentro, com todos aqueles pintos mármores, né? Que não chegou a concluir, tantos motivos. Então, temos que dar continuidade, né, para que o nosso templo se torne mais acolhedor, até mais bonito, mas também que incentive a própria oração. Então, a pintura dos pintos mármores terminar internamente, tirar os goteiros, naturalmente, né? Parte elétrica que é muito antiga, do mais começa a pipocar para cá, pipocar para lá, a gente está em um momento de trocar toda a fiação, tentando de percorrer os mesmos caminhos, né? Tirar um fio para botar outro no mesmo lugar, né? E o telhado, o som, também procurando novo som, se torna mais... Se vai numa igreja, se escuta nada, se escuta só barulho, o pessoal nem reza e nem vê mais, né? Então, é importante que a palavra de Deus tem que ser bem entendida, proclamada e entendida, né? Até então, porque nós estamos na Amazônia e, como o senhor mencionou, a edificação que foi construída são paredes muito largas, o eco, né? Então é todo um trabalho de acústica necessário. É todo um trabalho de acústica, tem um custo muito alto. Um modo melhor para fazer. Pode ter também a parte do altar, né? Do altar. Aquele altar que temos, não onde está celebrando a missa, mas o altar que foi inaugurado em 1958. Para aquela meia cúpula lá, que não era dourada, era cor de ouro, né? Agora perdeu seu brilho, agora é meio escura. Então fica ali, está lá, mas não tem que voltar a sua beleza que tinha quando foi feita, né? Por isso tem todo um estudo de parte de engenheiros, parte estamos solicitando a licença para a Secretaria de Cultura, né? Por enquanto não estamos fazendo nada, só estudando, só projetando, tendo todas as licenças, todas as autorizações, queremos começar quanto antes. E como vai ser feito, Frei? É uma campanha, são várias atividades ao decorrer do ano, porque o centenário é ano que vem, né? Ali vai exigir bastante recursos, né? Atualmente já fizemos uma festa junina, fizemos agora no começo do mês, chamado Concerto do Centenário. Houve alguns cantores músicos aqui da nossa cidade, que se ofereceram, né, fazendo um trabalho de seja cantores como músicos, e prestaram gratuitamente para este lançamento desta campanha. No 5 de agosto, o Concerto do Centenário, né? E já encareamos alguns fundos aí, tem alguma coisa. Falta só autorização, aprovação da Secretaria da Cultura para poder começar a menos ajeitar o telhado antes que chegue o inverno, né? Bom, que chove todo dia, mas a chuva se torna mais pesada, né? Então teremos que fazer. E espera, de tempo não é muito. Eu cheguei em janeiro, falei, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Não sei. Aí, eu disse, mas não é centenário agora da inauguração? Aí a ideia é que vai ter, usando o centenário próprio para momentos de divulgação, que se torna mais fácil, né? Mas é importante ver a nossa igreja, e eu penso, aquele tempo, início do século passado, construir uma igreja daquela, né? Com menos recursos de hoje. E o povo se empolgou e fez, e nós não podemos fazer agora, não pode ser nada, com muito mais gente, com mais recursos, na nossa comunidade mais recursos, portanto eu sou confiante que podemos fazer, confiante. Logicamente vai ter algumas promoções ao longo do ano, algumas são já definidas, por exemplo, festejo agora de São Francisco, né, que está no próximo mês que começa, e outras que vamos comunicar um pouco por vez, né?
ver que tipo vamos fazer. Mas vai precisar bastante recurso. Esperamos que todos possam colaborar, né? Até para as atividades retornarem, né? A Casa do Pão, exato. A Capela lá de Santa Isabel da Hungria. Da Hungria Sabemos que obra, tudo sobrevive a partir das doações, da solidariedade. Também nas outras comunidades que é feita essas doações, né? Mas eram atividades que desde 1937 Padre Santo Antônio. Então funcionava ali na praça, como feito uma sede própria para isso, um refeitório decente, um espaço decente para receber também. E não é só ali, tem atendimento médico, atendimento dentário, tudo coisas que foram suspensas. Né? Então queremos recomeçar tudo. Portanto, a história centenária que vai esperando que essa pandemia nos deixe sossegar, nos deixe trabalhar. Com certeza. Frei, quem quiser conhecer a paróquia, conhecer um pouco mais o trabalho dos frades capuchinhos, a paróquia está localizada em Belém do Pará, bairro de São Brás, é aberta ao público a qualquer momento que precisar do apoio espiritual, vocês estão de portas abertas e contando com a solidariedade de cada um. Né? A igreja fica aberta o dia todo. Fecha na hora do almoço, porque fica ali ninguém, para dar uma certa segurança, né? Parece que o dia todo está aberto. Sempre tem gente que vai lá. Sempre tem gente que faz suas devoções, suas orações, confissões. Sempre tem gente disponível também para atendimento. Como também recomeçamos o atendimento ao hospital, os hospitais, já me chamam. Ali na nossa paróquia tem vários hospitais. Tem o Filoiola, tem os servidores, tem Barro Barreto e muitas clínicas. Daqui a pouco, ali na própria Avenida Castelo, tem também o Hospital do Unimed, né, que ainda não é inaugurado, mas está tudo dentro, fora várias clínicas menores, mas que estão dentro da paróquia. Nós estamos dar assistência aos doentes que precisando, né, estamos disponíveis para ir, como também os próprios ministros da Eucaristia disseram que vai recomeçar a visita aos doentes nas casas, onde parentes pedem, a gente não vai exigir, se seus parentes pedem, vez que tem condições, nós vamos visitar os doentes e os idosos também nas casas. Vamos começar a desenvolver nossas atividades pastorais e assistenciais e também de apoio, né, à nossa comunidade, ao nosso povo. É o recomeçar com segurança, né, Frei? É recomeçar com segurança, não podemos forçar umas coisas, né, porque muitos paroquianos sofreram, como em todas as outras paróquias. Né? Então temos que ser prudentes, mas também não podemos ficar parados. Né? A prudência significa houve o tempo que se fechou tudo, mas agora temos que devagar, mas se abrir. Com certeza. Frei, eu agradeço a sua presença aqui dentro do Janela Aberta. A gente conversou tanto sobre a história, sobre o dia de hoje, os nossos desafios a partir da pandemia. O Frei Luiz Rota, que ele é pároco da paróquia de São Francisco de Assis, aqui em Belém, que está comemorando aí os 100 anos, está nesse clima de centenário rumo aos 6 anos de construção da Igreja de São Francisco de Assis, no bairro de São Brás. Agradeço também a você que ficou conosco até agora, acompanhando o nosso programa. O Janela Aberta vai ficando por aqui. Mais uma vez, o meu muito obrigada.